Ossos, músculos, articulações são áreas de conhecimento de um médico reumatologista. Para entender mais sobre essa profissão, a gente tem aqui mais um convidado nesse bate-papo do Medicina Hospital Dia, que é o Dr. Ian Bruno Rabelo, reumatologista. Muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Aqui comigo também o Valdemar Haut, que é um dos diretores do Grupo Haut. Muito obrigada, Valdemar. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ian. Obrigado. Vamos entender um pouquinho do reumatologista, né? O que trata um reumatologista? Bom, então o reumatologista é o profissional especializado em investigar, tratar as doenças que acometem principalmente o aparelho locomotor, né? Que envolve então as articulações, ossos, cartilagens e tendões. Então, principalmente esse aparelho locomotor, mas pode acometer outros sistemas também, outros órgãos, como rins, coração, pele, dentre outros órgãos, também podem ser acometidos. E na maioria das vezes essas doenças elas são causadas por processos autoimunes, né? E quando a gente fala em processos autoimunes, doenças autoimunes, é quando a gente tem um processo, quando o nosso organismo ele começa a atacar determinadas células do nosso corpo. E também doenças inflamatórias e degenerativas, que são os desgastes. E é uma área que conversa com ortopedia, com clínica, com Sim, várias outras áreas. Com né? várias outras áreas, principalmente clínica médica, ortopedia, hemato, dermato, gastro. Então, realmente envolve várias outras especialidades médicas. Ian, nesse momento está vivendo aí uma crise, a volta da chikungunya. Como é que tem sido isso para você? Tem chegado muitos casos? Sim. Isso procede? Como é que é isso? Sim, então a chikungunya é uma doença emergente, né, principalmente aqui no Sudeste, né, que vem aumentando muito o número de casos nos últimos meses. E quando a gente fala de chikungunya, a gente divide ela em algumas fases, né? Então a gente tem a fase aguda, que os sintomas são semelhantes ao quadro de dengue, pode durar até 15 dias. A fase subaguda, que é de 15 dias até 3 meses. E a fase crônica após 3 meses, né? Então, realmente está sendo uma queixa muito, muito comum no consultório nos últimos meses. E os pacientes chegam principalmente com quadro de uma dor articular, de várias articulações, inchaço, dores musculares, queimação, formigamento, e esses sintomas aparecem principalmente nessa fase subaguda. Isso equivale a uma porcentagem grande, expressiva Considerável, da sua consulta? sim. Cerca de 40% a 50% das consultas atualmente. Não era muito comum, né? Há pouco tempo atrás não tinham esses casos de chikungunya. Não tava... Principalmente aqui no Sudeste, casos esporádicos assim, de chikungunya. Era mais comum em outros estados, né, como Norte e Nordeste. Quem tem alguma patologia Brasil. crônica, isso pode agravar? Pode. É um dos fatores de risco, né? Então, pacientes mais idosos, hipertensos, diabéticos ou com artrose é considerado um fator de risco como um fator agravante para ter uma porcentagem maior desses sintomas na fase subaguda e crônica da chikungunya. Sobre essa questão de mitos também, é um médico que as pessoas procuram só as mais velhas ou não? Não. Então, é um dos mitos, né, da reumatologia. Então, as doenças reumáticas acometem todas as faixas etárias, né, então de criança até idosos. É mais comum no sexo feminino, mas também pode acontecer no sexo masculino. E tem uma explicação por quê? De mulheres? Sim, as doenças autoimunes elas são mais comuns no sexo feminino, então tem uma relação sim, principalmente com a questão hormonal de estrógeno. Então, por esse motivo, mais comum no sexo feminino. Eu tenho uma dúvida sobre a diferença de artrite. Eu até tive um caso de artrite aqui recentemente, de artrite e artrose. Explica pra gente essa diferença básica. Então, a artrite é uma manifestação clínica, é um sintoma. E esse sintoma ele pode acontecer em diversas doenças dentro da reumatologia, né? Então, as mais comuns, a artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus, gota, entre outras doenças. Então, a artrite é um sintoma, uma manifestação clínica que é composta por dor e por inchaço das articulações. E já a artrose é considerada uma doença. Então, uma doença degenerativa composta por desgaste, por alteração da cartilagem, que é uma estrutura da articulação. Em algumas situações, a artrose ela pode se manifestar como uma artrite também, que é a dor e o inchaço das articulações. Tem cura? Então, não tem cura. Então, a maioria das doenças reumáticas,
elas são doenças crônicas que possuem tratamento, mas não tem uma cura, uma resolução completa da Agora, doença. dizem que esses tratamentos novos aí alivia muito a dor, dá uma condição de vida legal para os pacientes. Sim. Fala sobre isso. Então, atualmente temos vários tratamentos dentro da reumatologia, vai depender de qual doença, né? Então, um dos exemplos é a artrite reumatoide, em que atualmente temos diversos tratamentos, né? Várias opções, desde um anti-inflamatório, um sintomático, até um biológico. E com isso a gente teve uma melhora considerável na questão de qualidade de vida, redução de sequelas, né? E outras doenças que também possuem diversos tratamentos, como a osteoartrite, né? Que vai desde uma atividade física, mudança de estilo de vida, até tratamentos com condroprotetores, que são medicações que são feitas dentro da articulação, que traz um grande alívio também para os doentes. Alimentação adequada, atividade física, evita essas doenças no futuro? Sim, então mudança de estilo de vida, né? Então a questão do estilo de vida em si é um fator preventivo mesmo para o surgimento de determinadas doenças reumáticas. Mas tem aumentado com o tempo agora. Tem aumentado, sim. Algumas doenças, sim. Por conta dessa questão de hábitos mesmo. Sim, de hábitos. Então isso é importante. Então os fatores ambientais são fatores importantes no surgimento das doenças reumáticas, né? Doutor Ian, para a gente poder entender um pouquinho da sua história também, a gente foi emendando aqui nesse assunto, né? Porque é tanta pauta interessante dentro da sua área, mas você é daqui de pertinho, de Divinópolis, sim. certo? Se formou aqui. Conta da sua trajetória pra gente. Tá. Eu sou natural de Japaraíba, que é aqui perto de Divinópolis, próximo à Lagoa da Prata. Formei aqui em Divinópolis, na FCJ, em 2015, e depois fui para residência, né, de clínica e reumatologia em Belo Horizonte e retornei para Divinópolis em 2020. E aqui dentro 2020. do Medicine? E no Medicine comecei há um mês e pouquinho. Mas como é que é a sua rotina aqui dentro? Rotina. Assim, tem essa questão do trabalho multidisciplinar, contato com Sim. outras especialidades? Como é que funciona aqui o seu trabalho? Bom, então eu atendo aqui uma vez por semana, às quartas-feiras. Tenho uma interação com outras especialidades, principalmente as áreas clínicas, né? Então clínica médica, ortopedia, hemato e dermato, que são as principais especialidades que encaminham para dermato, e a reumatologia precisa muito também dessas outras especialidades, né, para continuidade e para o diagnóstico, né, das principais doenças. Nas entrevistas, doutor, o que chama muita atenção são essas histórias dos bastidores, né? E a gente vê que no seu trabalho a pessoa chega com muita dor, passa por um tratamento, tem uma melhora nesse quadro e ganha mais qualidade de vida. Como que é isso para o médico? Bom, então chegar ao diagnóstico, né, de determinada doença reumatológica e ter um tratamento assim, eficaz realmente é muito gratificante dentro da reumatologia. Grande parte dos pacientes que chegam para o reumatologista, eles já passaram por diversos profissionais. Então, quando a gente atinge, né, quando a gente consegue o diagnóstico, atinge uma boa resposta, né, com o tratamento, realmente é muito gratificante para a gente, muito bom. E como são pacientes crônicos, né, então eles ficam com a gente por muitos meses, anos, né, então acaba que a gente cria um vínculo bom com o paciente, né. Isso é muito bom. Ian, muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você no nosso corpo clínico, nossa instituição, essa construção desse novo modelo de saúde para Divinópolis e região. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Marcelo. Obrigada, mais uma vez. Você pode ter a sua consulta com o Dr. Ian e outros profissionais aqui do Medicine Hospital Dia, agendando pelo telefone 37 35 11 3900. Lembrando que são consultas que podem ser feitas pelo particular ou pelo convênio. Até a próxima!